Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje traz um tema interessante, fascinante, que é sobre milagres. Afinal, milagres existem? Não existem? O que diz, o que informa a doutrina espírita sobre milagres? E para esta temática, aqui junto conosco, o professor doutor, escritor, historiador, Marcelo Gil. Professor doutor, que alegria, satisfação de receber aqui no Terceiro Milênio. Alegria é minha, Madeira. Um grande abraço, aos nossos telespectadores. É um prazer muito grande nós estarmos aqui para tratar de um assunto tão interessante quanto esse e que, ao mesmo tempo, causa curiosidade muito grande por parte das pessoas, a questão dos milagres. O prazer é meu estar aqui. Imagina, o prazer é nosso. Professor doutor Marcelo, qual a posição do Espiritismo quanto aos milagres? Eles existem? Não existem? O que são os milagres? Bem, Madeira, ao contrário do que muita gente diz, do que muita gente afirma, inclusive sem conhecimento de causa, a doutrina espírita não se baseia na ideia do sobrenatural. Para a doutrina espírita, o sobrenatural não existe e, portanto, os milagres não existem. Os milagres seriam eventos inexplicáveis, eventos que aconteceriam por intervenção direta de Deus. Portanto, eventos sobrenaturais. Sobrenatural é tudo aquilo que aconteceria fora da natureza, que aconteceria sobre a natureza, ou seja, fora do contexto do universo natural. A ideia do sobrenatural é muito antiga. No entanto, a doutrina espírita rejeita esta ideia. Ao contrário, como falei, do que muitas pessoas imaginam e até mesmo do que muitas pessoas afirmam. É comum nós vermos as pessoas dizerem que o Espiritismo defende a ideia do sobrenatural, que o Espiritismo se baseia no sobrenatural, que os espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corporal onde nós estamos seria uma intervenção sobrenatural. Não é verdade. As pessoas que dizem isso ou não conhecem a doutrina espírita ou estão interessadas em denegrir a imagem do espiritismo. Então, esse tipo de coisa que é afirmado por muitas pessoas ou parte da ignorância absoluta daquilo que ensina o espiritismo ou parte do desejo de deturpar realmente os ensinamentos da doutrina espírita. Allan Kardec, o organizador do espiritismo, o sistematizador da doutrina espírita, o codificador da doutrina espírita, Kardec deixa bem claro nas obras básicas que o sobrenatural não existe. Os milagres não existem. Tudo aquilo que acontece, acontece dentro do contexto da natureza. Nada acontece fora da natureza. Tudo acontece baseado nas leis divinas, nas leis de Deus, que são soberanas. E Deus não precisa derrogar essas leis para comprovar a sua grandiosidade. Muito pelo contrário, Deus age sempre dentro das leis que Ele mesmo criou, e é isso justamente que demonstra a superioridade de Deus diante da criação. Então, essa ideia do sobrenatural, que baseia a crença em milagres, é uma ideia que, na verdade, se fundamenta no orgulho humano. O homem tem para si que conhece toda a natureza. Na verdade, não conhece. O homem tem para si que conhece toda a natureza, e quando acontecem fenômenos que ele não sabe explicar, ao invés de admitir que esses fenômenos são naturais e que, no entanto, ele não os conhece, ele apela para a ideia do sobrenatural, como a dizer: isso eu não sei explicar. Não porque eu não conheça, e sim porque isso está acontecendo fora do âmbito da natureza. Isso é o orgulho. Na verdade, tudo aquilo que acontece, acontece dentro do âmbito da natureza. No entanto, o homem ainda está descobrindo as leis que regem o mundo físico, no qual nós estamos encarnados, e as leis do mundo espiritual, com o qual nós estamos em permanente contato. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira
terceira das obras básicas da doutrina espírita, vem depois do Livro dos Médiuns. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa bem claro que milagres nada mais são do que fatos naturais que não foram compreendidos na época em que aconteceram. Por não terem sido compreendidos, o homem explicou esses eventos apelando para a ideia do sobrenatural. Fatos que hoje a doutrina espírita nos explica quando nos fala a respeito do mecanismo de ação dos espíritos sobre o mundo físico no qual nós estamos encarnados. E quando nos fala também a respeito das leis do magnetismo, que explicam a maioria dos fenômenos que são atribuídos a uma ação divina, a uma ação do Espírito Santo, que são compreendidos como milagres. Portanto, resumindo, de acordo com o conhecimento da doutrina espírita, de acordo com os ensinamentos do Espiritismo, os milagres não existem. Eles não são fatos falsos. Quando eu digo que milagres não existem, não estou dizendo que são fatos falsos. São fatos naturais. Eles não são fatos sobrenaturais. São fatos naturais que acontecem dentro do contexto da natureza e, porque não são compreendidos muitas vezes, são explicados apelando para a ideia do sobrenatural. Muitas pessoas, professores, doutor Marcelo, buscam algumas determinadas religiões, segmentos religiosos, justamente por essa questão de milagres. E faz sempre aquela pergunta a nós, os espíritas, por que o espiritismo não faz milagres? O Espiritismo, de fato, não faz milagres. Primeiro, porque contesta a ideia dos milagres e nos explica que os milagres nada mais são do que fatos naturais que, naquele momento, não eram explicados, né? Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, o objetivo da doutrina espírita não é fazer prosélitos, não é fazer milagres, não é fazer eventos que chamem a atenção das pessoas no sentido de iludir as pessoas. A doutrina espírita tem uma proposta muito clara. A proposta do espiritismo é uma proposta educacional. A doutrina espírita nos traz uma proposta pedagógica. Na medida em que o Espiritismo veio ao mundo justamente para nos demonstrar por que estamos aqui, nos demonstrar a nossa natureza espiritual. O Espiritismo veio ao mundo para nos chamar a atenção para a nossa verdadeira natureza, que é espiritual, demonstrando que esta natureza espiritual se conserva após a morte do corpo físico, ou seja, nós não morremos, nós continuamos existindo depois da morte do corpo físico. O que morre é o corpo. A nossa natureza, sendo espiritual, isso por si só demonstra que somos seres eternos. Tivemos um início, mas não teremos um fim. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, e através da reencarnação evoluímos, progredimos espiritualmente em dois quadrantes diferentes, no quadrante intelectual e no quadrante moral. O espírito precisa progredir em intelectualidade, em conhecimentos, e precisa progredir moralmente, desenvolvendo as virtudes e combatendo em si mesmo os vícios. Justamente por isso, a doutrina espírita se diferencia das demais propostas religiosas tradicionais, que são propostas de cultos exteriores, de práticas exteriores. A prática espírita é interior, porque é a prática da autoeducação, a prática da reforma íntima. Nós estamos aqui com o objetivo de nos reformarmos, de nos melhorarmos, de progredirmos intelectualmente e moralmente. Portanto, o Espiritismo veio ao mundo justamente para isso, para chamar a nossa atenção a respeito da nossa verdadeira natureza, que é espiritual, para nos demonstrar que nós sobrevivemos à morte do corpo físico e que reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias até atingirmos a perfeição, para nos demonstrar que o mundo físico onde estamos encarnados e o mundo espiritual onde estão os espíritos desencarnados, esses dois mundos estão em permanente contato, em permanente intercâmbio, e
para nos alertar para o verdadeiro objetivo da vida, nos demonstrando que estamos aqui com o objetivo de nos autoeducar, com o objetivo de nos desenvolvermos espiritualmente, no sentido moral e no sentido intelectual. Portanto, o Espiritismo não veio ao mundo para fazer milagres, o Espiritismo não veio ao mundo para fornecer espetáculos de qualquer natureza. A doutrina espírita é uma doutrina científica porque investiga os fenômenos mediúnicos com métodos próprios. É uma doutrina filosófica porque responde perguntas muito antigas que o homem se faz desde as épocas mais recuadas. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Quais são os objetivos da vida? E o Espiritismo é também uma doutrina essencialmente religiosa, na medida em que propõe a religação do homem com Deus. Portanto, o Espiritismo é, no nosso ponto de vista, uma religião no sentido puro do termo, porque religião é isso, religar o homem com Deus. E para religar o homem com Deus, é necessário que o indivíduo se espiritualize, e isso milagres não produzem. O homem não se espiritualiza por força de milagres, por força da intervenção do Espírito Santo, por força da ocorrência de fenômenos sobrenaturais. Não, o homem se espiritualiza na medida em que se esforça para vencer os seus próprios defeitos, na medida em que se esforça para vencer os seus vícios de natureza moral, a começar pelo egoísmo, que é o vício capital, o grande inimigo da humanidade. O homem se esforçando, ele se espiritualiza, ele se engrandece espiritualmente, vence esses vícios dentro de si, constrói as virtudes e, fazendo justamente isso, está se religando com Deus. Milagres não operam essa maravilha. Somente nós, com a nossa força de vontade, podemos operar a verdadeira transformação para o bem, para o melhor, para o mais alto, sempre. Esta é a proposta da doutrina espírita, e não a de fazer milagres. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós, exatamente. Professor Dr. Marcelo, consta nos evangelhos de João, Lucas, Mateus e Marcos que Jesus realizou 30 milagres, segundo consta nos evangelhos. Eu fiz uma relação de alguns, não fiz a relação dos 30, apenas uma relação. São muitos, né? E após gostaria que o amigo pudesse tecer algumas considerações. Então, alguns dos milagres realizados por Jesus, que eu fiz a anotação. A multiplicação de pães e peixes para alimentar uma multidão de pessoas. A água transformada em vinho. Jesus caminhando sobre as águas. O retorno de Lázaro. O cego de Jericó. A cura do servo do centurião. A cura do leproso. O paralítico de Cafarnaum. A mulher com sangramento. O cego de nascença, Jesus acalmando a tempestade. Professor Dr. Marcelo, as tuas considerações sobre esses milagres de Jesus. Bem, Madeira, em primeiro lugar é preciso lembrarmos algo que as pessoas normalmente esquecem quando falam de Jesus. Jesus viveu há 2000 anos, ou seja, é muito tempo. Quando nós falamos em 2000 anos, as pessoas não têm noção, muitas vezes, do que isso significa. As pessoas geralmente não têm noção daquilo que eu chamo de densidade da história. Ou seja, é muito tempo. Só para termos um parâmetro, o Brasil foi descoberto, entre aspas, os portugueses chegaram aqui há pouco mais de 500 anos. Jesus viveu há 2000 anos, é 4 vezes mais tempo, é muito tempo. Ou seja, naquela época, as pessoas não tinham conhecimento científico absolutamente nenhum. Jesus era a encarnação de um espírito puro. Aliás, o único espírito desta condição espiritual que encarnou no mundo com o objetivo de nos ensinar o caminho do amor. Ensinar e exemplificar o caminho do amor. Consequentemente, por ser a encarnação de um espírito puro, Jesus sabia manipular as energias, os fluidos, como nós chamamos na doutrina espírita, como ninguém. Jesus conhecia as leis do magnetismo, que são as leis que regem, por exemplo, um simples passe que é aplicado numa casa espírita. Jesus conhecia essas leis
como ninguém. Jesus conhecia o mecanismo de funcionamento do corpo espiritual, do perispírito, também chamado de corpo astral, como ninguém. Jesus conhecia como ninguém o processo de ligação, de intercâmbio entre o corpo espiritual que todos nós possuímos, o perispírito, e o corpo físico. Jesus conhecia as leis que regem a matéria como nenhuma outra criatura jamais conheceu e ainda não conhece na história da nossa humanidade, por ter sido a encarnação de um espírito puro que trazia consigo já todo este conhecimento. Consequentemente, Jesus conseguiu realizar fatos, fenômenos que naquele momento não foram compreendidos e hoje ainda não são compreendidos por muitas pessoas. Vejamos, por exemplo, a questão das curas. Todos nós conhecemos hoje, de modo geral, as chamadas cirurgias astrais. Cirurgias que são feitas à distância, em centros espíritas, em centros de umbanda, em centros de outras agremiações religiosas, cirurgias astrais que são feitas à distância, onde as pessoas de fato melhoram e onde as pessoas de fato obtêm a cura. A cirurgia astral é feita pelos espíritos desencarnados sobre o perispírito nosso, dos encarnados, que também é chamado de corpo astral, daí vem a denominação cirurgia astral. Isso é um fato plenamente explicado pela doutrina espírita. Jesus promovia fatos como este. Jesus, de fato, podia curar, porque Jesus compreendia os mecanismos de formação do corpo físico, conhecia as leis que regem esses mecanismos de formação do corpo físico, que se forma com um processo de correspondência profunda, corpo físico, perispírito, corpo astral. Então Jesus, agindo sobre o corpo astral dos pacientes, promovia o rearranjo das energias do corpo astral, do perispírito, e isso se refletia no corpo físico através da cura. Eu mesmo, certa vez, há muitos anos atrás, que tinha um problema de coluna, me submetia a uma cirurgia astral. Fiquei bom, fiquei curado. E vejam, a cicatriz apareceu nos exames. Anos depois, por um outro motivo, fui fazer uma tomografia da coluna e o médico chamou a minha atenção para o fato de que eu tinha, naquele instante, uma cicatriz na minha coluna. De uma cirurgia. Eu aleguei que não tinha feito cirurgia. Ele teimou comigo que eu tinha feito cirurgia porque a cicatriz estava lá. Aí lembrei que realmente eu havia feito uma cirurgia astral há anos atrás. Vejam, é um fato absolutamente natural. Não é um fato sobrenatural. A doutrina espírita explica isso. Os espíritos, na ocasião, agiram sobre o meu perispírito, sobre o meu corpo astral. Operaram, de fato, falando a grosso modo, o meu perispírito. E a lesão que estava localizada ali em profundidade foi extirpada, foi retirada, foi corrigida. E isso teve um reflexo sobre o meu corpo físico, em dois sentidos. Primeiro, porque de fato fiquei curado. E em segundo sentido, porque ficou lá a cicatriz, que para o médico era uma cicatriz correspondente a uma cirurgia natural. Vejam, é um fato absolutamente explicado, assim como as curas realizadas por Jesus. Isso não diminui Jesus, porque para muitas pessoas, nós falarmos que Jesus não fazia milagres, soa como se nós estivéssemos diminuindo a figura de Jesus. Então Jesus não era capaz de agir fora da natureza? Jesus não era capaz de agir de modo sobrenatural? Não, não era capaz, assim como ninguém é capaz, e não precisava agir fora da natureza para realizar grandes fenômenos como as curas que estão lá narradas nos evangelhos. Isso não o diminui, muito pelo contrário, mostra a excelência de seu espírito, a imensa evolução de seu espírito, que conseguia como ninguém agir sobre a matéria, sobre a natureza, acalmando os elementos. Nós sabemos, por exemplo, a questão da tempestade, que na natureza os espíritos presidem os fenômenos naturais, o vento, a chuva e por aí afora. Há uma infinidade de espíritos que são responsáveis por cuidar da natureza, por velar pelos mecanismos naturais, absolutamente naturais, que todos os dias desencadeiam uma série de fatores, como os fenômenos atmosféricos.
Jesus, na condição de governador espiritual da terra, na condição de espírito puro, sabia disso e conseguia intervir junto a esses espíritos. Consequentemente, conseguia agir sobre os fenômenos naturais, mas não de modo sobrenatural, não de modo milagroso, de modo absolutamente natural, intervindo nesses fenômenos graças efetivamente ao seu imenso potencial magnético, o seu conhecimento extremamente profundo sobre os mecanismos ocultos que regem a natureza. Mecanismos ocultos porque não são percebidos, inclusive, pela aparelhagem científica desta época de hoje, e muito menos daquela época em que Jesus viveu, porque nem aparelhagem científica existia há 2000 anos atrás. Então Jesus realizava fatos absolutamente naturais. No entanto, as pessoas naquela época não compreenderam isso, e nós devemos considerar que os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus. Os evangelhos não contêm mentiras, os evangelhos contêm ensinamentos de grande profundidade que estão colocados ali através de histórias que foram escritas por pessoas que não viveram, na sua grande maioria, aqueles eventos, por pessoas que ouviram falar e que contaram. Obviamente que contaram, não digo aumentando os fatos, mas no narrar esses fatos, simplesmente fizeram com que certos eventos promovidos por Jesus ganhassem uma proporção muito maior, porque naquele momento não se compreendia quem era Jesus e o que Jesus havia feito de fato. Essa ação de Jesus sobre os fenômenos da natureza, sobre os espíritos, sobre as próprias pessoas que estavam em seu redor, não era compreendida como não é compreendida hoje. Sendo assim, as pessoas narraram desta forma. Quando Jesus, na verdade, falava para as pessoas ao longo de vários minutos, Jesus mantinha a sua atenção, graças a seu conhecimento, a sua eloquência, o seu imenso potencial magnético. Jesus mantinha a atenção das pessoas durante horas, de modo que as pessoas esqueciam de absolutamente tudo, inclusive de comer. Esqueciam da fome. Então Jesus saciava a fome. Então vejam, quem contou isso depois, obviamente que por não compreender esse fato, não compreender esse fenômeno, enfeitou, entre aspas, todos esses fenômenos promovidos por Jesus com palavras que eram palavras de indivíduos que não tinham capacidade de compreender o que Jesus dizia. Isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Quando os grandes inventos foram apresentados, muitas pessoas imaginaram que aquilo se tratava de magia negra. Não vamos longe, o cinema. Quando o cinema foi inventado, quando os primeiros filmes foram produzidos e as primeiras sessões de cinema foram abertas ao público, as pessoas se escandalizaram com aquilo, tinham medo, não queriam participar. Com a fotografia da mesma forma, as pessoas não queriam se deixar fotografar, porque não compreendiam aquele mecanismo e achavam aquilo algo absolutamente anormal. Pessoas que consideravam que a fotografia era algo sobrenatural, porque não compreendiam o que era a fotografia, o mecanismo da fotografia. Isso nos faz compreender porque, há 2000 anos atrás, os fatos realizados por Jesus, os fenômenos grandiosos realizados por Jesus, eram tidos como fenômenos sobrenaturais, como milagres. Professor Dr. Marcelo, qual o ensinamento de Jesus relacionado às curas? Porque toda a ação de Jesus sempre teve uma mensagem. Uma mensagem moral profunda ali colocada. Correto. E qual foi o ensinamento de Jesus relacionado às curas? Jesus deixava claro, Madeira, que os problemas que as pessoas enfrentavam, inclusive problemas físicos, eram decorrentes do princípio de causa e efeito. Porque é este princípio, a lei de causa e efeito, que rege a nossa vida, que rege o mecanismo de reencarnação. Então Jesus sempre, quando curava, é claro que em palavras simbólicas, chamava a atenção sobre isso e dizia às pessoas: vai, dá testemunho do que te aconteceu e não tornes a pecar. Porque estava querendo dizer com isso que aquilo que a pessoa havia desenvolvido em termos de problemas físicos não se tratava de castigo, como muita gente imagina, mas sim um processo de reação ocasionado por uma ação tida a tempos anteriores, na vida anterior. Tudo aquilo que nós desenvolvemos em termos, inclusive, de problemas físicos, é em decorrência das nossas próprias
ações. Nós, quando agimos, provocamos uma reação. Algumas vezes essa reação se dá a curto prazo, nesta mesma existência. No entanto, em outras circunstâncias, a nossa ação desencadeia uma reação de longo percurso, que irá nos encontrar numa próxima existência. Mal comparando, é como no plantio. Existem certas culturas, certas plantas, que nós plantamos hoje, 20, 30 dias depois já estamos colhendo os primeiros frutos. Outras culturas, outras plantas, plantamos hoje e só iremos colher os frutos daqui a muitos e muitos anos. Com as frutas, com as hortaliças, com os legumes, acontece desta forma, pois no mundo físico é assim e no mundo moral também é assim. Jesus conhecia esse mecanismo e em suas palavras simbólicas sempre chamou a atenção para isso. Vai, dá testemunho do que te aconteceu e não tornes a pecar, porque sabia que o problema que o indivíduo estava vivenciando tinha raízes profundas na lei de causa e efeito. E o que Jesus quis dizer com a frase, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará todas essas obras que eu faço e obras maiores fará. O que Jesus quis dizer com esta frase? Jesus já estava dizendo aí também em palavras simbólicas que todos nós estamos destinados à perfeição, ao grau de evolução espiritual no qual ele já chegou. Jesus sabia que todos nós somos criados simples e ignorantes e evoluímos através das encarnações. Jesus também foi um espírito como nós, outrora. No entanto, evoluiu, fez o seu processo evolutivo e atingiu o ponto que todos nós também atingiremos um dia, a perfeição, quando seremos capazes também de intervir tanto quanto ele pôde intervir nos mecanismos da matéria, produzirmos fenômenos que ainda nos dias de hoje são considerados fenômenos sobrenaturais. Jesus deixa muito claro aí, Madeira, que o processo evolutivo do espírito culmina com a perfeição. Quando o espírito, então, atinge a sabedoria de todas as coisas, o conhecimento moral em profundidade, o conhecimento intelectual em profundidade, e chega ao ponto de realizar as mesmas coisas que Jesus realizou. No entanto, com a nossa pequenez, o nosso tamanho evolutivo, com a nossa evolução atual, já somos capazes de realizar algumas coisas, alguns fenômenos, entre aspas. Podemos transformar não ainda a vida dos outros, transformar a vida da humanidade inteira, como se propôs Jesus, por ser um espírito puro, mas podemos sim transformar a nossa vida. Quando Jesus arranca Lázaro do sepulcro, é um símbolo. Jesus está arrancando da morte espiritual a humanidade inteira, despertando para o sol do conhecimento o mundo inteiro. Por ser um espírito perfeito, já estava ao seu alcance realizar algo desse porte. Nós ainda não podemos, mas podemos despertar a nós mesmos. E por falar em Jesus, e a Jesus nós agradecemos este momento divino de estar aqui junto com o nosso amigo, nosso irmão, professor, doutor Marcelo Gil. Agradecimento é meu, Madeira. Obrigado. Foi um prazer muito grande e um grande abraço aos nossos telespectadores. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus sempre quer. Lembramos, né, que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos que tenham um dia maravilhoso, uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Tire mo